Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso Pré-ENEM. Na aula de hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Bom, os modelos atômicos, eles são divididos em quatro partes, basicamente, em quatro modelos, em quatro tipos. Porém, tudo começou lá na Grécia Antiga com Demócrito. Demócrito, ele acreditava que toda a matéria era formada por uma micropartícula, uma partícula indivisível. Então houve um experimento em que ele foi quebrando parte da matéria, triturando, até não conseguir mais dividir essa matéria. E aí ele definiu então que essa matéria não divisível, que essa pequena parte não divisível se chamaria átomo. É tanto que a palavra átomo, ela provém do grego, o ar quer dizer não e tomo quer dizer divisível. Então, o átomo é uma partícula não divisível. Já com o modelo de Aristóteles, Aristóteles ele acreditava que tudo que há na natureza, todos os compostos, todas as substâncias, elas eram formadas a partir dos quatro elementos naturais, os quatro elementos fundamentais na natureza que vocês podem acompanhar aí na tela: terra, fogo, ar e água. Então, a combinação desses quatro elementos, ela produziria as substâncias. Então, Demócrito acreditava-se que o átomo era uma partícula não divisível, a menor partícula da matéria. Já Aristóteles definia que as coisas, as substâncias, a matéria, ela era produzida pela união e pela conjunção dos quatro elementos fundamentais da natureza. Porém, surgiram modelos atômicos, modelos que demonstraram como que esse átomo ele seria demonstrado. Então são quatro modelos: o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E na aula de hoje nós vamos ver como esses quatro modelos eles se comportam. O primeiro modelo é o modelo de Dalton. Lembrando que os modelos atômicos eles seguem uma sequência lógica, Então um modelo foi corrigindo o outro. No modelo de Dalton, Dalton acreditava que o átomo ele era esférico, maciço e indivisível. Lembrando que as nossas aulas elas são direcionadas para resolver questões de Enem. Então, lá nas questões do Enem, quatro palavras-chave definem o modelo atômico de Dalton: esférico, maciço e indivisível. O modelo de Dalton ele ficou conhecido como bola de bilhar, justamente por se assemelhar a uma bola de bilhar. Para nós, na nossa região, uma bola de bilhar nada mais é do que uma bola de sinuca, justamente por ser uma esfera maciça, indestrutível. Assim, Dalton definiu o seu modelo. Porém, existem alguns erros para o modelo de Dalton, como, por exemplo, a massa era neutra, o átomo era neutro. Hoje nós sabemos que o átomo ele não é mais neutro. Então, podemos encontrar questões que trabalhem assim também em cima do erro. Para Dalton, então, o átomo é esférico, maciço, indivisível e neutro. O segundo modelo é o modelo de Thomson. O modelo de Thomson ele ficou conhecido por comprovar a existência de cargas elétricas no átomo, contrariando então o modelo de Dalton. Lembrando que Dalton dizia e defendia que o átomo ele era neutro. Já Thomson, o átomo agora aparece com cargas. Então, o modelo de Thomson ele tem as seguintes características. Então, Thomson teve a descoberta dos elétrons. Então, para Thomson agora o átomo ele é uma esfera. Essa esfera ela é maciça, essa esfera ela é indivisível, porém, nessa esfera agora eu tenho cargas. Existem cargas elétricas, Thomson ele fez um experimento com um tubo de Crookes e ele percebeu que ao promover o atrito, aqueles experimentos eles geravam cargas elétricas. Um exemplo do modelo de Thomson é você passar uma régua no cabelo, você vai ver que seu cabelo vai frisar. Passar o braço próximo à televisão, você vai ver que os pelos do seu braço eles serão atraídos pela televisão. Então, esses são os exemplos que comprovam o experimento de Thomson, que é o chamado experimento de Crookes, onde ele percebeu que o átomo apresenta, assim, que a matéria apresenta cargas elétricas. Então, quais cargas foram essas que foram definidas no modelo de Thomson? Nós vimos na aula anterior a existência de duas cargas. Cargas positivas, que nós chamamos de prótons, e cargas elétricas negativas, que nós chamamos de elétrons. Então, para Thomson agora, o átomo tem essas duas cargas. Por que o modelo de Thomson ele ficou conhecido como pudim de passas? Thomson acreditava que o átomo ele é uma esfera maciça carregada positivamente. E dentro dessa esfera que era carregada positivamente, tinham os elétrons lá.
palavra que a gente vai usar é incrustados, né? Os elétrons eles estavam anexados. Eu costumo dizer que o modelo de Thomson ele pode ser assemelhado a uma melancia, a um cookies, a um panetone, que ao cortar uma melancia nós vamos ver aquela massa vermelha, que seria a massa positiva constituída de prótons, e as sementes, que são aqueles pontinhos pretos, seriam os elétrons. Então eles estariam incrustados ali no modelo de Thomson. Lembrando que o modelo de Thomson é conhecido como pudim de passas. Então agora eu tenho uma esfera maciça, uma esfera indivisível, porém não mais neutra. Essa esfera agora tem cargas, né? Cargas positivas e cargas negativas. Já o modelo de Rutherford fez um experimento em que nesse modelo ele fez a descoberta de duas regiões. Então o átomo agora ele não tem mais só uma região, ele não é mais só uma esfera. Então o Rutherford fez um experimento e nesse experimento ele percebeu que o átomo agora ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera. Então com esse experimento, né, foi um experimento de projetar raios catódicos a uma lâmina de ouro, com esse experimento ele percebeu então que o átomo agora ele tem duas regiões. Vamos ver o modelo de Rutherford. Vejam só na tela, o Rutherford fez esse experimento, onde ele projetou raios catódicos em uma lâmina de ouro, e aí ele fez algumas observações. Claro, né, pessoal, que isso foi feito milhares de vezes. Então, o Rutherford ele teve basicamente três conclusões. Primeiro, ele percebeu que, ao projetar o feixe de luz na lâmina de ouro, alguns feixes eles atravessavam essa lâmina sem sofrer nenhum desvio. Outros feixes eles eram repelidos completamente, batiam em algo muito duro, muito maciço e eram repelidos, e os outros feixes eles eram apenas desviados. Então eles colidiam com alguém e eram desviados. Então, com esse experimento, Rutherford ele fez as seguintes conclusões. Então, o átomo agora ele não é mais maciço, existem regiões vazias nesse átomo. Ah, por quê? Porque o feixe de luz conseguiu atravessá-lo completamente, sem sofrer desvios. Mas também esse átomo ele tem uma região muito maciça, muito pesada, porque o feixe de luz bateu nele e foi repelido. Nessa região muito maciça, ele chamou de núcleo. E nós vimos na aula anterior que no núcleo do átomo existem prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras, que configuram a massa do átomo. Por isso, toda a massa do átomo ela está concentrada no núcleo. A região em que os elétrons atravessavam sem sofrer nenhum desvio chama-se eletrosfera. Então, o átomo agora ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Na eletrosfera existem os elétrons, que é aquela região ali, ó, ao redor do núcleo, que vocês podem acompanhar aí na tela, as bolinhas azuis. Então, a eletrosfera, na verdade, são as casinhas dos elétrons. Então, o átomo agora ele tem divisões, ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Aí na tela nós podemos chamar o modelo de Rutherford de modelo planetário ou modelo de sistema solar. Por quê? Porque o átomo agora ele tem um núcleo e ao redor desse núcleo estão os elétrons circulando em volta do núcleo. Então lembrando que ao redor do núcleo, a parte periférica do átomo é chamada de eletrosfera e no núcleo nós temos a massa do átomo constituída de prótons e nêutrons. Então o modelo de Rutherford ele é conhecido como modelo planetário porque ele é equivalente ao sistema solar. Então nós temos o Sol no centro e os outros planetas circulando ao redor do Sol. Então assim ficou conhecido o modelo de Rutherford. Já o modelo de Bohr ele apenas complementou o modelo de Rutherford. É tanto que algumas literaturas trazem esse modelo como Rutherford-Bohr. Por quê? Bohr ele fez algumas observações. Então, primeiro, nós temos um átomo que ele é esférico, maciço, indivisível e neutro. Quem defendia esse modelo? Dalton. Porém, nós vimos agora que o átomo ele não é mais maciço, que o átomo ele não é mais neutro, ele tem cargas. As cargas apareceram lá em Thomson, então Thomson ele percebeu a presença de cargas. Já Rutherford, ele percebeu que o átomo tem cargas e essas cargas estão bem distribuídas. Né? Thomson defendia que estava todo mundo junto e misturado, prótons e elétrons. Rutherford foi lá e disse, não, o átomo tem duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. As cargas positivas estão bem definidas no núcleo e as cargas elétricas negativas, os elétrons, estão bem definidos na eletrosfera. E o que Bohr fez? Bohr simplesmente organizou esses elétrons. Hoje, nós sabemos que os elétrons eles estão organizados
em níveis energéticos, né? Então nós temos alguns níveis energéticos, que são as camadas energéticas, aquelas K, L, M, N, O, P e Q que nós vamos ver em aulas futuras. Então Rutherford, ele descobriu a existência da eletrosfera e Bohr foi lá e organizou esses elétrons. Então cada região da eletrosfera suporta uma quantidade máxima de elétrons. Por isso que alguns livros e algumas questões vão tratar o modelo de Rutherford como Rutherford-Bohr. Porém, o modelo de Bohr ele tem algumas outras contribuições muito significativas a que diz respeito ao Enem, como, por exemplo, o salto quântico. Então, foi Bohr que percebeu que os elétrons eles podem migrar de um nível para outro, né? De um nível mais energético para um nível menos energético ou vice-versa. Porém, algumas observações podem ser constatadas nesses modelos de Bohr, justamente o salto quântico. Então, olha só, Bohr ele definiu as camadas, estão super bem definidas, o núcleo, as eletrosferas, cada nível da eletrosfera, né, que nós vamos chamar isso de nível energético, tem uma quantidade máxima de elétrons suficientes, que vocês podem acompanhar na tela, e também descobriu a existência do salto quântico. O que é o salto quântico? Um elétron, quando ele recebe energia, ele precisa saltar para uma camada mais energética. E esse salto para uma camada mais energética se faz necessário porque ele recebeu energia e a sua camada de origem não tem energia suficiente para suportar. E esse elétron, então, ele salta para uma camada mais energética. Porém, ele precisa retornar para a sua camada de origem. E ao retornar, esse elétron ele emite energia e essa energia ela é evidenciada na forma de luz. Isso é o salto quântico. Qual é a palavra-chave, então, de salto quântico? É retornar. Só há emissão de energia, só há emissão de luz quando o elétron ele retorna para a sua camada de origem. Ele salta de uma camada menos energética para uma mais energética, porque ele recebe essa energia, porém ele precisa perder essa energia. E para perder, ele precisa retornar à sua camada de origem. Ao fazer esse retorno, essa energia é liberada e é evidenciada na forma de luz, como vocês podem acompanhar na tela. Então, o salto quântico ele pode ser evidenciado em vários exemplos do nosso dia a dia. Vamos ver alguns. O teste de chamas, onde cada metal vai apresentar uma coloração diferente quando for queimado. Fogos de artifício é um grande exemplo do modelo atômico de Bohr. A bioluminescência, né, dos animais. Nós temos ali o neon, o luminol, que é usado em cenas de crime, e ali também o modelo de Bohr é usado na radiação para evidenciar a formação das cores. Vamos praticar então. Os modelos atômicos, eles aparecem com uma certa frequência na prova do Enem, mas eles caem de maneira um pouco diferente do que é comum perguntar o que é cada modelo. Então vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, vocês podem encontrar essa questão lá no livro 1, ela é a questão 1 da página 167. Ela vai dizer o seguinte, os modelos atômicos foram de especial importância no estudo dos materiais existentes e suas propriedades. Thomson contribuiu com a identificação das partículas negativas, Rutherford encontrou grande espaço vazio no átomo e um núcleo muito pequeno com massa. Bohr complementou afirmando que duas regiões diferentes da eletrosfera, região mais externa onde os elétrons circulam, têm diferentes níveis de energia. Anterior a eles, houve Dalton, que afirmava que os átomos constituíam a menor parte da matéria e eram totalmente divisíveis. Dos modelos atômicos citados, o primeiro capaz de explicar a lei de conservação de massa de Lavoisier foi quem? Então veja bem, o que é a lei de conservação de massa de Lavoisier? A lei de conservação de massa de Lavoisier diz o seguinte, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, qual desses modelos foi aquele capaz de apenas reorganizar os átomos? Né? Então, os átomos eles formam substâncias diferentes, eles formam moléculas diferentes, mas eles não mudam, eles são apenas reorganizados. Dependendo do arranjo desses átomos, nós teremos substâncias diferentes. Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio produz gás hidrogênio, H2. Porém, se nós juntarmos dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio,
nós vamos produzir uma molécula de água, H2O. Isso faz com que o átomo não mude, mas mude a molécula, tem apenas um rearranjo. Então perceba que a questão, ela tratou todos os modelos, ela definiu todos os modelos. Mas qual é o comando? Dos modelos atômicos citados, o primeiro capaz de explicar a lei de conservação de massa de Lavoisier foi quem? Então o primeiro modelo foi o modelo de Dalton. Por quê? Dalton ele apenas disse que o átomo ele era esférico, maciço, indivisível e neutro, e que eles apenas se rearranjavam, eles não se transformavam. Tudo bem? Então vamos à próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a Enem 2019, questão super atual, ela vai dizer o seguinte: um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chamada de bico de Bunsen. Bico de Bunsen é aquele experimento, né, do laboratório, onde fica uma chama como se fosse a chama do nosso fogão. Em seguida, ao observar a cor da luz emitida, a cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a... Bom, para questões de Enem, é muito importante que, se é uma questão de atomística, uma questão que envolva modelos atômicos, e essa questão ela trata de coloração, ela trata de mudança de cor, ela trata de aquecimento de elétrons, é muito provavelmente que essa questão esteja falando do modelo de Bohr. Agora, cabe a você compreender a questão e interpretar. Lembra que o modelo de Bohr ele faz referência ao salto quântico. O elétron ele se excita, recebe energia, salta para uma camada mais energética e, ao retornar, libera essa energia na forma de luz. Então vamos achar o nosso gabarito. Então por que isso acontece? Por que a cor ela é emitida na forma de luz? Mudança de fase sólida para fase líquida do elemento metálico. Isso é apenas mudança de estado físico. Letra B. Combustão dos cátions metálicos provocado pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Então apenas a queima do metal é necessário para que haja mudança de cor. Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. E letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para os níveis mais energéticos. Então, por que há essa mudança de cor? Justamente porque o elétron ele retorna, né, para a sua camada de origem, ou seja, ele vem de um nível mais externo para um nível mais interno. Lembrando que a evidência da coloração, a mudança de cor, ela só acontece ao retornar. Quando o elétron retorna, ele salta e não emite cor. Ele só vai emitir a coloração ao retornar. Então, o nosso gabarito ele fica sendo a letra D, que vai dizer o seguinte, ó: a emissão de cor acontece devido à transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Tudo bem? Próxima questão. Próxima questão também é uma questão de Enem 2019 e ela vai dizer o seguinte: em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, Dalton publicou um livro, e nesse livro ele publicou os 5 postulados atômicos, as suas 5 ideias sobre o átomo. A primeira diz o seguinte: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, os 5 postulados de Dalton, vamos ao comando da questão. A questão diz o seguinte: após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram em outra coisa a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então essa questão, ela quer saber da gente qual daqueles 5 postulados
ele é considerado correto. Então, lembrando que as 4 palavras-chave do modelo de Dalton é esférico, maciço, indivisível e neutro. Se nós voltarmos na questão, nós vamos ver que o único postulado que ainda é válido sobre o modelo de Dalton é o postulado de número 5, que ele vai dizer o seguinte, ó, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções e números inteiros pequenos para formar compostos. Foi aquilo que eu comentei no slide anterior, né? Átomos de gás hidrogênio reagem com átomos de gás oxigênio e produzem moléculas de água. Então, esse postulado ele permanece sim intacto, por isso que o nosso gabarito ele é a letra E, o 5. Então, muito obrigado por ficarem até aqui. Para essa e outras aulas, acessem a nossa plataforma.